quiser tirar em detalhes, ela está concentrada em um texto que eu publiquei em 2009, Crise, um problema conjuntural ou da lógica de acumulação de capital, na revista de Estudos Avançados da USP, né? E um outro texto que também foi publicado na revista da Sociedade de Economia Política, especificamente tratando sobre a China. Então, eu vou fazer, na verdade, um apanhado. Como os dois textos são antigos, é lógico que existe toda uma modernização sobre exatamente o que eu vou falar, né? A ideia central, na verdade, para a gente não perder o tema do Congresso, e eu não gosto de perder o tema do Congresso, né, eu gostaria de começar o meu próprio texto lendo uma frase, né, que eu acho que já reflete a questão central. O fato é que a crise veio não modificar de uma certa forma o pensamento econômico, mas colocou em xeque uma forma de pensar a economia e uma forma de pensar o mundo, né? Eu acho que é isso que é importante, de uma certa forma, isso é que a crise possibilita, né? Na medida em que deixou alguns economistas surpresos, né? Eu, antes de me auto-citar, Beloso, num artigo que ele escreveu na Carta Capital, ele aponta o problema da crise da teoria econômica, que as duas coisas estão envolvidas, citando uma frase do Lucas, que é companheiro do Sargent, sobre as expectativas racionais, que acabou de ganhar o prêmio, o Sargent, né, que acabou de ganhar o prêmio Nobel, e o Lucas, que já havia ganho o prêmio Nobel antes. Em 2007, o Lucas escreveu, abre aspas, apunte Beloso, tá? Sou cético a respeito do argumento que sustenta haver risco de contaminação de todo o mercado de hipotecas pelos problemas surgidos na faixa do subprime. Tampouco acredito que a construção residencial possa ser paralisada e que a economia vá deslizar para uma recessão. Cada passo nessa cadeia de argumentação é questionável e nada foi quantificado. Se aprendemos alguma coisa da experiência dos últimos 20 anos, é que há muita estabilidade embutida na economia real. Esse é um companheiro, escreveu isso em 2007, esse é o companheiro do Sargent, que acabou de ganhar o prêmio Nobel nas expectativas racionais. A quem a crise, a minha primeira pergunta é, a quem a crise surpreendeu? Quem ficou surpreso com a crise? A surpresa com a crise tomou de assalto, me autocitando, a surpresa com a crise tomou de assalto estes economistas enebriados pela beleza plástica de seus modelos matemáticos de equilíbrio, ainda fundados na física newtoniana e em um processo de naturalização do funcionamento da economia, recuperado pela ideia de expectativas racionais de Robert Lucas, refundada no agente racional representativo, que na verdade apenas colocou roupa nova no velho homem econômico racional, utilitarista, inteligente e maximizador de sua satisfação, elementos que regiam os mercados de forma perfeita, o homem marshalliano. Por estes pressupostos, o mercado de trabalho e de produtos encontrariam por suas próprias forças a taxa natural de desemprego, o nível de produto natural, em perfeita harmonia com o PIB potencial, eliminando desequilíbrios entre oferta e demanda, sem pressões inflacionárias, como desejava Friedman. Como bem apontou Samir Amin, ao terem estes economistas eliminado Marx e Keynes do pensamento,
os teóricos da economia pura substituíram a análise do mundo real pela teoria de um capitalismo imaginário. Esta forma de pensar, eu inicio meu texto por esta frase, a minha fala por esta frase, porque esta forma de pensar impede a nós ver o que está acontecendo com o capitalismo mundial. Na minha opinião, nós estamos passando no capitalismo mundial por uma grande transformação estrutural, ainda dentro dos marcos do capitalismo, uma grande transformação estrutural que ainda é sem precedentes. Não é simplesmente uma bolha, não é simplesmente um problema de regulação do sistema que, ao regularmos o sistema, tudo volta como era antes. Não é simplesmente um sistema que se reconstitui da mesma forma que existia. Mas nem por isso deixará de ser capitalismo. Essa é a grande questão. Qual que é a lógica? Quando se olha a crise atual sob a perspectiva histórica, sob a perspectiva do movimento do capital global, movimento do capital no mundo, se pode ver que esta crise é um esgotamento, ela marca um esgotamento de uma fase, de uma lógica de um processo de acumulação de capital que aqui chega ao fim de um determinado ciclo. Eu digo que isso não demarca exatamente, eu não posso dizer, não tenho bola de cristal e nem estou aqui com exercício de futurologia, o fim do capitalismo, porque a crise dos anos 30 também demarcou, de uma certa forma, uma lógica de um processo de acumulação que se desenvolveu desde a Revolução Industrial. Na verdade, que foi constituído pela Revolução Industrial e pela institucionalidade criada pela Revolução Industrial. A crise atual, ela é resultado de um processo de acumulação global que, na minha opinião, de alguns franceses, Aliétal, etc., mas na minha opinião, junto com esses franceses, se instalou a partir da própria institucionalidade virtuosa criada a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de Bretton Woods. O que eu quero dizer com isso? O Bretton Woods, o fim da guerra, o fim da Segunda Guerra Mundial, criou uma institucionalidade, uma relação Estado-capital, umbilicalmente organizada, instituiu uma moeda mundial para promover o que a gente pode dizer que é um processo de internacionalização do capital num sentido que não tinha antes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. O processo de internacionalização de capital antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele se caracterizava por uma ocupação de mercados por grandes empresas e por países. Não é à toa, e como diz Lenin e Rosa de Luxemburgo, esta lógica do processo de acumulação desemboca em guerra por espaço. A institucionalidade que é criada a partir de Bretton Woods, com a instituição da moeda mundial dólar, cria novas condições, e o acordo entre os países cria novas condições para o processo de acumulação, só que agora não é mais um processo de acumulação em que o capital busca mercados exclusivamente, continua buscando mercados, mas é uma lógica que se instala que o capital multinacional que se organizou durante a guerra nos Estados Unidos agora migra e parte no processo de internacionalização produtiva, criando filiais, criando empresas, espelhos, filiais nos cantos do mundo relevantes, principalmente. Primeiro, este processo se dá na Europa, é a reconstrução europeia. E em segundo lugar, a partir da reconstrução europeia
e a partir da reestruturação da economia japonesa, as próprias empresas europeias e as próprias multinacionais japonesas instalam-se a partir dessa institucionalidade criada e se expandem pelo mundo. Claro, se expandem pelo mundo, transferem suas plantas, criam filiais de plantas produtivas na periferia do sistema. Neste bojo é que o Brasil se industrializa. Nesta lógica do processo que o Brasil se industrializa de forma subordinada, como está denominado no título do meu livro, que trata desse aspecto específico. Esse capital, essa institucionalidade criada, que coloca este capital, que espalha estas empresas, essas filiais de multinacionais pelo mundo, este processo é um processo do quê? É resultado de um processo de acumulação de capital nos centros, que para as empresas continuarem crescendo, para as empresas continuarem se ampliando, uma necessidade intrínseca do capital, elas precisam se expandir e ocupar novos espaços. E essa essa criação de filiais na periferia é exatamente resultado desse processo de expansão do capital global, no sentido de ocupar os espaços relevantes do mundo. Em meados dos anos 70, este processo ele se esgota. Se esgota em que sentido? A Volkswagen já está instalada no Brasil. A Ford já está instalada no Brasil. A economia europeia já havia há bastante tempo se reconstruído. Há bastante tempo, desde os anos 50. Certo? As empresas japonesas já haviam se instalado no meados dos anos 70, já haviam se instalado no Brasil. A periferia, vamos dizer assim, relevante na linguagem de Samir Amin, a periferia relevante para o processo de acumulação de capital já estava incorporada na acumulação. Não é à toa que o capital, por sua necessidade intrínseca, as grandes empresas, por sua necessidade intrínseca de dar continuidade ao processo de investimento, ao processo de implantação, de ampliação, ao processo de ocupação de espaços relevantes, e ao esgotarem-se esses espaços, o sistema, de uma certa forma, observa as suas primeiras contradições, que já no final dos anos 70 se caracterizavam como prenúncios de um esgotamento do processo. Que esgotamento, que processo é esse que começa a se esgotar no final dos anos 70? É este ciclo virtuoso de acumulação, de internacionalização do capital, que se iniciou com a institucionalidade criada no pós-guerra. Esse esgotamento ele começa a aparecer, a primeira contradição começa a aparecer na crise do endividamento externo dos países da periferia e em algumas crises que já se estabeleciam no mundo mesmo desenvolvido. Processo esse que o capital não encontrava mais espaço relevante para dar continuidade aos seus investimentos. Ao longo dos anos 80, o capital começa a lutar pela destruição, toda a institucionalidade que havia permitido o processo de expansão capitalista passa a ser, nos anos 80, no final dos anos 70, contraproducente ao processo de acumulação de capital. Neste momento, esgotado o espaço de acumulação, o capital precisa, para continuar a sua lucratividade, para continuar tendo lucro, ele precisa de um processo que os administradores chamam de reengenharia, de reestruturação produtiva. E isso fica claro no final dos anos 80.
Essa significa, na linguagem de Marx, significa o capital, ao não encontrar mais espaço de acumulação, ele precisa ocupar o espaço dos seus concorrentes. Ao ocupar o espaço dos seus concorrentes, ele destrói capitais concorrentes num processo de centralização de capital para os capitais que sobram, as grandes empresas que sobrevivem a este processo, num processo de centralização, elas se fortalecem e elas elevam a sua capacidade de criação de lucro nos mercados que ocupam. Este processo, já 5 minutos, estou no meio do mundo ainda não cheguei no final. Este processo, o grande capital, a grande empresa, precisa do que para fazer esses processos de reestruturação mundiais? Liberdade de transações comerciais, liberdade de transações financeiras. Politicamente se inicia um grande embate, um grande processo de desestruturação, de desregulamentação dos controles de comércio internacional, dos controles financeiros internacionais que caracterizavam a institucionalidade criada por Bretton Woods, para que esses capitais conseguissem se reestruturar produtivamente. Significa reestruturar produtivamente? É muito simples. Peter Dickens: eu produzo roda num determinado país, eu produzo painéis do automóvel em outro determinado país, para isso eu preciso fechar plantas, reestruturar minha produção, e eu preciso, para que este processo dê certo, esta reengenharia, essa reestruturação produtiva dê certo, eu preciso de liberdade comercial, taxa de câmbio estável, e eu preciso de liberdade financeira, senão o processo não dá certo. A campanha internacional pela liberalização, pela desregulamentação, é resultado desta necessidade do capital, que consegue, umbilicalmente ligado aos seus estados nacionais de origem, aos estados hegemônicos, aos órgãos multilaterais, Banco Mundial, FMI, conseguem desestruturar, na verdade, as relações antes vigentes num processo de desregulamentação e liberalização. De fato, se pegarmos os relatórios da UNCTAD do que aconteceu ao longo dos anos 90, o grande IDE, o investimento direto estrangeiro que aconteceu no mundo, foram fusões, aquisições, reestruturações, demonstrando este processo a partir da desregulamentação, a partir das políticas liberalizantes. Ora, uma vez desregulamentada, uma vez reestruturada a economia mundial, o problema persiste. Aonde continuar investindo? Neste ínterim surge a China. Ele não vai deixar eu falar muito da China, porque só me deixou 15 minutos. Surge a China. A China aproveita este momento e se abre de uma forma controlada, administrada, a partir de joint ventures, como um novo espaço de acumulação mundial de capital. As grandes empresas americanas, as grandes empresas europeias, cheias de dinheiro, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer com esse dinheiro no processo, para continuar o processo de valorização do capital, encontram na China este espaço de acumulação e dirigem todos os seus capitais para a China em sistema de joint venture. Os chineses do outro lado dizem: nós queremos que vocês venham, mas aqui na China é diferente. Aqui na China é 50% propriedade de capital chinês, 50% propriedade de capital multinacional, com os chineses na administração. E a China, de forma controlada, administrada,
consegue atrair esse capital multinacional que estava buscando lugares no mundo para investir e se estrutura produtivamente num planejamento estratégico de dar inveja a qualquer grande empresa multinacional. Traz esse capital para dentro da China de forma controlada, ao ponto que cria uma contradição entre o interesse do capital multinacional instalado na China, exportador de produtos para os Estados Unidos, com os interesses políticos da sociedade norte-americana. Estabelece uma relação que a quem interessa a taxa de câmbio desvalorizada chinesa não é aos chineses em si, mas é a grande empresa multinacional americana, europeia, instalada na China. Destrói a estrutura produtiva de bens de consumo não duráveis, calçados, têxteis e etc., que estão na periferia europeia, Itália, Espanha, Portugal. Destrói essa estrutura produtiva, deixa esses países sem capacidade de continuar competindo na economia europeia e sem moeda própria, sem capacidade de fazer desvalorização cambial para conseguir manter a indústria de produção, invade os chineses desta forma, com essa estratégia, invadem a Europa e os Estados Unidos com produtos baratos, fazendo com que a inflação mundial seja extremamente baixa, contradizendo os custos pela elevação dos preços das commodities, minério de ferro e etc, etc, etc. Numa contradição levantada pelo Alietá, uma contradição nunca vista. A elevação de custos e a deflação no mundo pela invasão de produtos manufaturados chineses no mundo. Isso destrói a estrutura produtiva europeia da periferia europeia. Sobra só a Alemanha e França, que é alta tecnologia. Isso cria contradições inimagináveis na Europa. Destrói a estrutura produtiva norte-americana. Não toda ela, porque ela é muito forte, obviamente, mas enfraquece. Enfraquece em que sentido? Nesse sentido que eu estou colocando. As grandes multinacionais norte-americanas estão produzindo na China e vendendo para os Estados Unidos. Quando este processo se esgota, de uma certa forma, porque o investimento já foi feito na China, para onde ir o dinheiro? Para onde vai o superávit comercial chinês? Para onde vai o dinheiro das grandes empresas que já investiram na China? Capital vadio, diz o velho barbudo Marx. Capital perdido no mundo em busca de valorização, como já havia acontecido em momentos anteriores. Este capital que se torna capital fictício, entra na valorização financeira de forma massiva, valoriza os ativos financeiros, promovendo o descolamento completo, especulativo, de preços de commodities, de preços de casas e de ativos financeiros em si. O sistema financeiro cria mecanismos de reprodução desse capital fictício derivados de ativos financeiros originários, que se desvinculam de relações reais completamente, que os próprios envolvidos por conta de criação de títulos derivados de derivados se perdem nesse movimento, nem sabem mais o que estão comprando e o que estão vendendo. Podia dar um exemplo aqui que está no Capital, que é muito interessante, mas ele está me dizendo que eu não tenho mais tempo, e gera a maior crise do capitalismo depois dos anos 30. Como dizer
dizer que essa crise é uma crise de bolha? Como dizer que essa crise é simplesmente uma crise de desregulamentação, de falta de regulação? Desregulamentação é claro, isso é causa. De falta de regulamentação. De onde veio a falta de regulação? Veio da pressão do próprio capital, no sentido da busca de lucros. É resultado do próprio processo, é resultado da própria estrutura produtiva, como ela se desenvolveu a partir do pós-guerra. Por isso que a crise atual é uma crise da forma como se deu o processo de acumulação de capital desde o pós-guerra, que modifica, no meu ver, as relações capitalistas internacionais, as relações hegemônicas internacionais, coloca a China numa posição inteiramente nova, com capacidade e competência de desafiar a lógica hegemônica, implicando no que a gente está vendo, que é a instabilidade do sistema. Não nos esqueçamos, a crise dos anos 30 esteve enfiada entre duas guerras e marcou o fim da hegemonia inglesa. São grandes transformações. Não é a mesma coisa, é completamente diferente, como eu tentei deixar claro na minha fala. Mas é um movimento novo que nós temos que nos aprofundar para entender de fato quais são as mudanças estruturais que estão ocorrendo no capitalismo. Obrigado. Bom, agora vamos passar para... Obrigado, professor Rubens. E vamos abrir para a plateia algumas perguntas e intervenções. Levando em conta que temos um coffee break às 4, já são quase 4 horas, o intervalo permanente da programação, e que posteriormente temos posteriormente temos a continuação da atividade de ontem. Então, está aberto para perguntas, por favor. Professor do Rio Grande do Norte, na colocação do professor Rubens, deixa para a gente a ideia de até onde a China, por exemplo, quer esse jogo. Nós sabemos que hoje o maior credor dos Estados Unidos, em termos de título da dívida, é da China. Até que ponto a China está jogando ou blefando para fundar os Estados Unidos? A colocação do professor, pelo menos para mim, pareceu aquela: é a vez dos Estados Unidos ceder o lugar da supremacia, como aconteceu com a Inglaterra. Então, eu gostaria de saber a opinião do professor, se de fato ele está jogando de verdade ou é um jogo até certo ponto, porque se ele é o maior credor da China, já está provado, ele continua investindo nos Estados Unidos, ele não vai querer que os Estados Unidos afundem. Obrigado. Bom, Edson Bernardino, prisioneiro. Eu queria fazer 2 indagações. A primeira é que tem duas questões que estão na pauta da economia brasileira, que é a reprimenda
reprimarização das exportações e a desindustrialização. E, conforme foi colocado pela mesa, me parece que esses dois eventos estariam bem associados a um determinismo histórico causado pelo capitalismo global. Não sei se seria isso no sentido de subordinação da economia brasileira e da forma como a inserção limita os processos de crescimento endógeno da economia brasileira. Eu gostaria de saber se essa reprimarização e desindustrialização, como é que a mesa observa, se existe interesses nacionais que apoiariam essa desindustrialização e essa reprimarização, e se não há, o que pode ser feito, né, para mudar essa situação? Obrigado. Bom, embora eu não tenha falado especificamente sobre a China, eu gostaria de fazer um par aqui de observações, concordando no geral com o professor Rogério, porém chamando a atenção que ele depois vai falar e diz se concorda ou não, mas ele fez uma análise privilegiando um determinado nível de abstração. E, evidentemente, estamos falando, quando nos atemos apenas a um nível de abstração, a tendências. Quer dizer, para se avaliar o resultado possível, digamos, um cenário futuro relacionado ao capitalismo, é preciso apreender diversas dimensões, e essa é a dificuldade. Então eu trago aqui uma outra dimensão, que é a dimensão geopolítica. Nos Estados Unidos, há um debate a esse respeito, e há um livro que foi lançado, salvo engano, esse ano, no final do ano passado, do Henry Kissinger, que foi um ator muito influente aí nos anos 60, 70 e 80, e ainda hoje é um analista importante. Ele escreveu um livro para analisar as relações China-Estados Unidos. E ele aponta nesse livro, a tese dele é que a China não está se confrontando com os Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, que a China, aí ele faz uma análise histórica, mostra elementos empíricos da época em que ele era secretário de Estado, para dizer que a temporalidade do planejamento chinês ela é distinta daquela que pode ser percebida nos Estados Unidos. Então ele entende que a China ele não tem uma postura, digamos, imperialista, como a postura americana. Estão apostando muito mais olhando na perspectiva deles como desenvolvimento nacional e a importância que o desenvolvimento nacional chinês tem no mundo, estão mais preocupados em consolidar essa posição do que propriamente disputar uma hegemonia precocemente. Pode ser que isso se apresente lá na frente, mas não é uma coisa que esteja posta no momento. Então, eu entendo as observações aqui feitas como tendências que se põem em determinado nível, que precisam ser confrontadas com outras tendências colocadas em outros níveis. Uso esse final de argumentação para falar sobre o tema da reprimarização. Nós aqui, eu acho que isso é importante, porque falamos com coordenadores e alunos dos cursos de graduação, embora a gente seja enfático em realçar alguns elementos, não se trata de determinismo. Mais uma vez, estamos aqui falando de tendências que podem ser percebidas dentro de um determinado nível de análise. Então, no caso do Brasil, é disso que se trata. Você tem uma configuração histórica que projeta uma tendência. Ela pode ser alterada?
Claro que sim. Ela pode ser alterada, só que isso não está colocado no plano da economia. O plano tendencial da economia reforça a configuração histórica. A alteração ela precisa ser construída no plano da política. Aí você pergunta, há interesses nacionais suficientemente fortes para apoiar uma mudança